Para tudo que está fazendo aí para assistir esse vídeo, pessoal, porque tem muita informação de qualidade. A gente já começa aqui com o careca do INSS que foi preso pela Polícia Federal, prestando depoimento hoje, segunda-feira, na CPMI que investiga as fraudes em descontos no INSS. Além disso, pessoal, a gente vê que o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, né, falando que ele esteve por 31 anos no STF, né, e nunca julgaram em uma turma, como aconteceu agora, um processo crime. Tá? Nunca, que nem aconteceu agora com o Bolsonaro, ele viu algo do tipo, ele vai falar o porquê que isso aconteceu. E além disso, a gente vê aqui diversos portais de esquerda, né, postando que o careca do INSS foi liberado pelo Mendonça para não depor na CPMI, mas você vai entender o que aconteceu nesse caso para você não ficar com desinformação. Tá bom? Então já chega dando like aí para ajudar na divulgação do canal. E a gente já começa aqui com justamente o careca do INSS prestando depoimento nesta segunda-feira em CPI que investiga fraudes em descontos no INSS. Então, o Antônio Carlos Camilo Antunes, né, passou por uma audiência de custódia, mas segue detido, né? Além do depoimento, a CPI também aprovou quebras de sigilos do empresário. Então, pessoal, ele presta depoimento hoje, na segunda-feira, na CPMI do INSS, que investiga descontos ilegais de aposentadorias. Ele é considerado pelos investigadores um dos articuladores do esquema que desviou bilhões, com B de bola, em bilhões de reais do INSS. A informação foi confirmada pelo presidente da CPMI, né, o senador Carlos Viana, e pela defesa de Antunes. Anteriormente, a defesa havia afirmado que o careca do INSS não compareceria após o ministro André Mendonça facilitar a ida, na verdade, facultar a ida ao colegiado. Então, o André Mendonça disse que ele poderia ir ou não à CPMI, tá, pessoal? O empresário ele foi convocado na condição de investigado e não terá a obrigação de responder a todas as perguntas feitas pelos parlamentares, caso entenda que isso pode incriminá-lo. Foram 14 pedidos de convocação para ouvi-lo, né? Olha só a quantidade. Né? Estamos em contato com a defesa do suspeito e ele confirmou que deseja ir à CPMI para apresentar a versão que ele tem de todo esse escândalo, de todos os fatos que estão sendo divulgados. Sem citar nomes, o presidente da CPMI afirmou ainda que está em contato também com os outros envolvidos no recebimento do dinheiro, que também estão se predispondo a ir à CPMI. Pessoal, isso aqui é um mega esquema, né? Não sei se tem um líder, né? Ou se todo mundo rouba junto, né? A verdade é que agora um quer botar no do outro, né? Muito provavelmente. Então, a investigação da Polícia Federal, né? Na sexta-feira, dia 12, o Antunes, o careca do INSS e o empresário Maurício Camisotti foram presos pela PF por suspeita de envolvimento da fraude do INSS. Após a operação, a comissão enviou um pedido aí para o relator do STF, né, o André Mendonça, para que Antunes fosse liberado para participar da oitiva da CPMI, que foi acatado. Tá? Então tá aí, pessoal. André Mendonça liberou, né, o careca do INSS para participar da oitiva. Tá? E aí a gente vai aqui para a próxima notícia, né, que é o ministro aqui, ex-ministro, né, Marco Aurélio, né, que ficou por 31 anos no STF, e ele fala aqui que nunca, em sua carreira inteira, ele julgou um processo crime, como foi o caso do Bolsonaro, em uma turma, né, como foi agora na primeira turma, com apenas 5 ministros. Vamos ouvir aqui. Agora, a história é impiedosa. Ela mais à frente registrará esse percalço e gozará, sem dúvida alguma, essa competência arvorada.
essa competência alargada, contrariando o princípio do juiz natural, contrariando o devido processo legal. Paga-se um preço, né, o meu chavão, para se viver em um Estado democrático de direito é módico, está ao alcance de todos. O respeito irrestrito ao arcabouço normativo. E, a meu ver, não houve a observância da lei das leis, que é a Constituição Federal, em termos de competência. Pessoal, isso é muito grave. Mais ainda, com essa competência alargada, se promoveu uma emenda regimental para se deslocar julgamento de processo-crime do plenário, que é o verdadeiro Supremo, para as turmas. Estive no Supremo durante 31 anos e jamais julgamos em turma processo-crime. Alguma coisa não fecha aí, alguma coisa está errada. Tá aí, pessoal. Então, Marco Aurélio, né, que foi ministro do STF durante 31 anos, ele afirma que o processo não é legal, né, pessoal? Não deveria fazer, em hipótese nenhuma, tirar o juiz legal, né, ou seja, a primeira instância, onde deveria tramitar esse processo, não deveria ter modificado para uma turma do STF, que também está errado. Mesmo que fosse no STF, deveria ser no colegiado com os 11 ministros e não numa turma com somente 5 ministros. Desses 5, 4 são abertamente contra Jair Messias Bolsonaro, né? Então, e o único juiz que era imparcial votou a favor, né? Então, muita coisa estranha nesses dias de Brasil, né? Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vai pegar o Van Hatten, né? Ele falando aqui, desmentindo, né, o que os portais de esquerda estão mentindo sobre o André Mendonça e a liberação do Careca do INSS. Vamos ouvir aqui. Pessoal, o Careca vai falar. Acabamos de receber aqui a notícia, liguei para o relator, deputado Alfredo Gaspar também, para confirmar. E de fato, o Careca do INSS, esse grande ladrão que foi preso, graças também à nossa iniciativa da CPI do INSS, agora ele está preso, prisão preventiva determinada por André Mendonça. Inicialmente ele recebeu um comunicado de que ele não precisaria ir para a CPI do INSS, ou seja, ele está desobrigado a atender a convocação porque ele agora está preso. A fundamentação do STF foi de que seria semelhante a uma condução coercitiva, que já não estaria mais autorizada, né, legalmente, mas apesar desta permissão para ficar na cadeia e não ir à CPI depor, o Careca decidiu que vai falar. Até ouvi rumores, não sei se é verdade, que o seu advogado não queria que ele fosse, mas ele decidiu ir. E agora resta preparar as melhores perguntas e esperar que o Careca não apenas fale sobre o roubo, que lesou tantos aposentados, né, deficientes físicos, pessoas que precisam de um salário mínimo para viver e que foram roubados por ele e também por outros. Então esperamos que ele também delate todo o resto da quadrilha. Maurício Camisotti foi convocado para ir na quinta-feira. Careca vai amanhã, na segunda-feira, então, a Brasília, prestar depoimento. E a gente espera que ele delate todo mundo. E nós vamos ficar em cima e nós vamos amanhã, então, nessa CPI do INSS, nessa oitiva do Careca, apertar até o final e esperar que ele voluntariamente, vai ser melhor ainda, decida falar sobre todo esse escândalo, esse roubo do qual ele participou. Então, aí, pessoal, então Marcelo Van Hatten falando que espremerão ao máximo o Careca do INSS hoje para ver se ele delata toda a quadrilha, né, pessoal? Não só ele, né, mas imagino quem ajudou ele, quem estava em parceria com o Lula e com ele. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, clica no like para ajudar na divulgação desse vídeo, né? Se inscreve no canal, habilita o sininho, me deixa os comentários aí o que você acha. Você acha que essa CPMI do INSS vai acabar em pizza? Sim ou não? Sem enrolação. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.